Então tá, estamos de volta com o nosso Esporte Mania pela TV+. Agora falando do nosso glorioso Uberaba Esporte Clube. Uberaba que teve uma certa folga agora para treinar o time, consequentemente conversar um pouco, né? Porque está tendo pouco tempo para conversar, comissão técnica com os jogadores, que essa correria de viagem e tal. O Uberaba vai fazer o seu próximo jogo agora contra o América no próximo final de semana. Jogo que o Uberaba Esporte Clube não pode nem pensar em perder, nem empatar. O Uberaba, é bem verdade que se empatar, por exemplo, lá o time de Valadares, o Democrata, com o Nacional, melhora a vida do Uberaba Esporte Clube, mas ainda não garante a volta dele. Sabe por quê, não é? Por quê? Os dois estão bem próximos do Uberaba Esporte Clube. Se o Uberaba Esporte Clube ganha e há um empate entre os dois, claro que a situação do Uberaba melhora muito. Mas é preciso saber que o Uberaba tem também no seu próprio encalço o América. A América está com 11, o Uberaba Esporte Clube está com 13, faltam, portanto, 2 pontinhos só. Uma vitória do América complica a vida do Uberaba, porque o Uberaba tem que ficar entre os dois para voltar ao grupo de elite. Tá vendo só? Portanto, não pode perder a concentração a equipe do Uberaba Esporte Clube. O Uberaba não vai contar com Rudimar e nem com Everton, ambos contundidos. Não devem mesmo jogar essa partida. Em compensação, o Bruno e o Léo estão à disposição do treinador. E há bem pouco tempo, esses jogadores eram também os titulares da equipe. Embora, vamos ser sinceros, uma equipe do tamanho do Uberaba Esporte disputando um projeto de sonho não pode ter exclusividade de jogadores como titulares. Todos devem ser titulares ou devem estar preparados para isso. E o Bruno Henrique andou fazendo belos jogos, o próprio Léo fez belos jogos também. Eu falei mineiro ou goiano, hein? O Léo é um jogador extremamente útil à equipe também. Outro que não vai jogar é o Filipinho, porque o Filipinho está cumprindo também suspensão automática. Aquilo que eu falei nos programas anteriores. O Uberaba andou perdendo jogadores aí por ganhar com muita facilidade cartões amarelos. Houve uma redução, mas ainda continua cometendo o pecado de receber esses cartões, tá? Então, veja só, empate entre o Mamoré e o time de Valadares, ou melhor, do Mamoré contra o Nacional, e o próprio Democrata de Valadares, ajuda muito o Uberaba Esporte Clube. Mas é bom o Uberaba Esporte saber de uma coisa: tanto ele pode ser beneficiado com empate, derrota do adversário, como ele também pode provocar ascensão dos seus adversários. Portanto, o Colorado tem que jogar pisando em casca de ovos. O Campeonato Mineiro vai ter sequência do grupo do módulo 2 com os seguintes jogos: Mamoré versus Nacional, nesse sábado, às 16 horas. O CAP Uberlândia jogando contra o Democrata de Governador Valadares, também às 16 horas. E o América pegando o Uberaba Esporte Clube. Esse jogo já será realizado no domingo às 10 horas. Portanto, alguém está dizendo o seguinte: para o Uberaba vai ser bom, porque já joga sabendo o resultado dos adversários. Mas a recíproca também é verdadeira, não é? O Uberaba pode jogar no domingo, estando numa situação talvez até de incômodo. Portanto, não vá partindo para essa achando que a coisa está tão fácil assim. A Liga Uberabense de Futebol amanhã vai fazer a liberação já da nova tabela, da nova rodada dos campeonatos de Júnior, Campeonato Amador B, Campeonato de Master e o Campeonato Infantil. Há quem diga que o nível está bom na competição de todos. Eu confesso para vocês que eu acompanhei mais o Master no começo, não vi todos os jogos do campeonato de júniors, mesmo porque os jogos são realizados em horários assim que às vezes não coincidem, ou melhor, coincidem com situações esportivas que nós estamos vendo em outros locais da cidade. Portanto, não temos o poder da onipresença.
mas qualquer dia desses nós haveremos de conseguir clones de João Batista Rodrigues. Mas uma coisa me deixou satisfeito. Eu gostei muito dos jogos que eu vi do Master. Mas Master não tem mais aspiração, aquele pessoal que já parou. Isso é bobagem, porque Master praticamente é aquele que ainda está com o condicionamento físico do jogador amador. Tá? E mesmo as equipes de júnior estão começando a entrosar a partir de agora. Porque no futebol amador todo mundo sabe, ninguém treina com antecipação de 45 dias para disputar a competição, não é? A Liga Uberabense de Futebol só não está gostando de uma coisa, é que alguns treinadores ainda continuam usando do expediente de querer pressionar o árbitro da partida. Mas eu quero falar uma coisinha também a respeito da Liga. A Liga Uberabense de Futebol, ela não tem um departamento de árbitros com a chamada independência que deveria ter. Ainda a figura do presidente, ela tem um poder de influência no trabalho dos árbitros, dos bandeiros e dos representantes que é impressionante. Até parece que o presidente da Liga é patrão dos árbitros. Então isso precisa mudar. O árbitro, ele é tão independente quanto o presidente de time, o treinador e os jogadores. O grande fato negativo dessa história toda é que tanto o árbitro como treinador, jogador, qualquer um que está ali no banco se julga no direito de contestar uma atuação do árbitro. Então precisa acabar com essas coisas. Cada um no seu cada um, gente. O treinador, a função do treinador é treinar, certo? E orientar o time por ocasião das partidas. O árbitro, ele tem que apitar, ele não está ali para dar lição de moral nos outros. Infelizmente, o árbitro, ele acha que ele é delegado, que ele é promotor e que ele é advogado ao mesmo tempo. E o árbitro precisa entender também que ele é árbitro. Ele tem que arbitrar o jogo, tá? E não tem que ficar se metendo em relação àquilo que falou o treinador. Sabe o que o árbitro tem que fazer? Se ele acha que o treinador está extrapolando, dá cartão amarelo para ele, certo? Fala para ele, o senhor vai sair de campo, o senhor vai ser destituído do banco. Você já percebeu que o árbitro, quando se trata de decidir sobre uma situação, ele decide com muito mais moral quando é contra o jogador? Mas quando é contra o treinador ou contra algum diretor, ele pensa duas vezes. Não tem que pensar. Cada um joga, apita, dirige de acordo com aquilo que é pré-determinado pela sua função. Apenas tão somente isso. E outra coisa, eu entendo que os treinadores estão cometendo também um grande erro. Eles estão deixando os jogadores querer também falar muito com o árbitro e às vezes até fazer desaforos ao bandeira. E quando não é o bandeira homem e é bandeira mulher, alguns se afloram no direito também de querer dizer que mulher não entende absolutamente nada. É o tipo de interpretação que não tem nada a ver com o espetáculo em si. Agora, isso para melhorar, é preciso que tenha também a decisão do presidente do clube, da sua diretoria, técnico, jogadores, representantes, tal, e liga, e o próprio presidente. Cada um entender que o seu espaço, esse negócio de falar assim, não, o meu direito vai quando termina o do outro, que isso é uma palhaçada sem tamanho. Direito do outro não tem que terminar. O direito do outro sempre tem que existir. O seu direito acaba quando começa o meu. Não, senhor. Nenhum direito termina. Direito é aquilo que está de acordo com a obediência de uma situação que deveria estar obedecendo exatamente aquilo que regula a vida dos dois. Só isso, tá? Espero que vocês assistam os jogos das crianças. São jogos muito bons. Muita gente em Uberaba usa do fato de achar que o futebol amador é mais importante. E não é. O futebol amador é tão importante quanto os demais. Mas se for para dar um grau de importância, as categorias menores deveriam ser mais importantes do que o amador. Por quê? Porque as categorias menores, elas têm uma possibilidade de crescimento, de evolução. O amador é aquele estágio que praticamente acabou. Chegou ali, ele vai encerrar, vai disputar Master, vai disputar Sênior depois. Então, as equipes de futebol de Uberaba precisavam dar mais importância às categorias de base.
infelizmente elas não dão. A começar do Uberaba Esporte, a começar do próprio Nacional Futebol Clube. E as equipes amadoras também. Tem alguns que falam que não queria nem disputar essas categorias menores. Como não? Essas categorias é que tem que ter a atenção principal de vocês, não é? Só que tem um detalhe, aí eu vou aproveitar e dar um puxãozinho de orelha também nos pais. Alguns pais querem escalar o time, alguns pais querem apitar o jogo e bandeirar também. Está na hora de vocês também colocar o desconfiômetro em atividade. Tá bom assim? Então tá. Vocês viram como é que eu tô bom para dar lição de moral hoje? Hein? Olha aqui, queria falar uma coisa sobre... estava falando sobre as categorias de base, sobre as modalidades do futebol, do esporte em Uberaba. Lá no SEMEA tem sido feita uma sequência importante de atividades, de várias modalidades. E isso aqui cabe um elogio às autoridades do município. Quando eu digo as autoridades, eu não quero dizer apenas o prefeito, o secretário de esportes, não. São todos, tá? Os diretores de escola têm um papel muito importante nisso e essa contribuição tem sido importante. Então, lá nós estamos vendo meninas fazer balé, garotos praticar karatê, judô, praticar capoeira, desenvolver, por exemplo, atividades olímpicas nas suas diferentes modalidades, indo de natação ao atletismo, sabe? Enfim, a sequência das modalidades que nós temos praticados em termos olímpicos. Isso é muito importante. O SEMEA tem desenvolvido um trabalho muito interessante. Agora, esse trabalho, ele também tem que ser desenvolvido nas próprias escolas, viu, gente? Tem muita escola que está muito à vontade. Escola particular, que tem inclusive um orçamento melhor do que as escolas públicas, também precisam despertar esse lado, porque Uberaba já foi referência. E ultimamente Uberaba não está sendo referência mais. Nós estamos levando um passeio de Uberlândia que vocês não imaginam o tamanho. Ok? Falei demais hoje? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos concluindo mais um programa Esporte Mania e nós voltaremos amanhã às 11h20. Sabe por quê? É que ninguém no mundo ama vocês mais do que eu. Ninguém.